Esta história começa com as lamentações do nosso protagonista Yusuke Midorikawa, um garoto do ensino médio de cerca de 15 anos que estava sentado em um banco do lado de fora da escola, soltando um longo suspiro, como se tivesse acabado de perder todas as forças. Isso acontecia porque sua suposta namorada havia feito NTR com ele. Episódio de hoje. Brutal. Acabou pro beta. Ele gostava muito dela e acreditava que ela sentia o mesmo por ele, mas, ao que tudo indicava, estava enganado. Enquanto refletia sobre isso, com lágrimas nos olhos, Yusuke percebeu que deveria ter desconfiado antes, já que ultimamente ela vinha se comportando de maneira estranha. Não fazia muito tempo que ele a havia convidado para sair, mas ela o rejeitou friamente, usando como desculpa o fato de ter coisas para fazer. Em outra ocasião, ele pediu para acompanhá-la até em casa, mas ela voltou a recusar, dizendo que tinha atividades do clube. Além disso, ela começou a evitar a mão dele sempre que ele tentava segurá-la. Yusuke pensou que talvez ela estivesse apenas de mau humor naqueles dias, mas mesmo assim, continuava sentindo algo por ela e tentou ignorar esses sinais. Decidiu desabafar comprando um de seus videogames favoritos, porém, no caminho para casa, acabou presenciando uma cena que o deixou completamente paralisado. Ele viu sua suposta namorada saindo de mãos dadas com outro garoto. Ele não conseguia acreditar que algo assim pudesse acontecer com ele, mas suas suspeitas se confirmaram. Um homem e uma mulher não iriam sozinhos a um karaokê sem que houvesse algo a mais. Se quisessem apenas se divertir como jovens normais, iriam com mais pessoas. Enquanto afundava em sua tristeza sentado no banco, Yusuke se perguntava por que não a confrontou naquele momento, mas simplesmente não conseguiu. Cara, eu sou um merda, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão. Eles se conheciam desde a infância. Seus pais eram velhos amigos, e ele não queria que tudo ficasse estranho por causa disso. Ele havia se confessado para ela quando ainda estavam no ensino fundamental. Ela respondeu positivamente, e assim passaram de amigos de infância a namorados. Talvez justamente por terem sido amigos desde pequenos, as coisas tenham ficado um pouco desconfortáveis, já que, apesar de estarem juntos há alguns meses, eles haviam parado de trocar beijos e esse tipo de demonstração de afeto. Yusuke acreditava que isso se devia à sua falta de experiência e à dificuldade de tomar iniciativa. Mesmo assim, não conseguia deixar de pensar nela daquela forma. Ele ainda se lembrava claramente do rosto feliz que ela fez quando ele se declarou, devolvendo seus sentimentos e dizendo que também gostava dele. Essa lembrança não saía de sua cabeça, o que o deixava ainda mais deprimido. O protagonista se deixou cair sem forças sobre o banco, pensando que talvez tivesse sido melhor continuar apenas como amigos de infância. Começou a reclamar consigo mesmo e, batendo no próprio rosto, tentou se convencer de que não era sua culpa. Afinal, ninguém imaginaria que sua própria amiga de infância acabaria sendo esse tipo de pessoa. Em seguida, considerou a possibilidade de que Kaio Yoshioka simplesmente confessasse que não gostava mais dele e que voltariam a ser apenas amigos de infância. Você é retardado por acaso? Parece que não refletiu bem sobre o assunto. Ele refletiu sobre isso por um momento, mas então se lembrou de algo importante. Se não estivesse enganado, o garoto com quem ela estava já tinha namorada, uma garota de baixa estatura. Ele não lembrava o nome dela, mas havia algo muito específico que não conseguia esquecer. Ela tinha seios enormes. Enquanto refletia sobre isso, uma garota se aproximou, aparentemente querendo lhe dizer algo. Yusuke olhou naquela direção e percebeu que ela tinha mais ou menos a mesma altura que ele. Por um instante, chegou até a babar, pensando na beleza do mundo, mas rapidamente afastou esse pensamento, lembrando-se de que precisava se concentrar no chifre que havia levado. Ele passou a considerar que tanto ele quanto aquela garota eram vítimas daqueles dois. Sentia que eles deveriam ser punidos e, por isso, teve o impulso de procurar essa garota e contar tudo a ela. Enquanto pensava nisso, a própria garota tentava falar com ele, mas não conseguia tirá-lo de seus pensamentos. Foi então que, já cansada, ela gritou seu nome completo, pedindo que ele parasse de ignorá-la. Do ponto de vista de Yusuke, parecia que eram duas vozes falando ao mesmo tempo, o que o deixou surpreso. Nesse instante, ele sentiu um olhar frio e, ao erguer a cabeça, finalmente percebeu a garota à sua frente. Ignorando completamente a expressão irritada dela, Yusuke fez uma avaliação mental das qualidades da garota diante dele, começando pela mais óbvia, perceptível mesmo à distância. Somando sua baixa estatura e seu rosto bonito, ela vencia disparado na categoria de garota que ele gostaria de ter como irmãzinha.
Ainda assim, um pensamento atravessou sua mente. Será que ele já não tinha visto aquela garota em algum outro lugar? De repente, percebeu que ela era exatamente a garota que ele estava pensando em procurar. Enquanto isso, a própria garota já estava visivelmente corada e desconfortável com a situação. Foi então que Yusuke perguntou o nome dela. Ela respondeu dizendo que, antes de perguntar o nome de outra pessoa, ele deveria dizer o próprio. O protagonista se desculpou sinceramente, mas naquele exato momento se deu conta de que, poucos instantes antes, ela já havia chamado ele pelo nome completo. Ao ouvir isso, a garota não teve como negar. Explicou que tudo aconteceu porque ela o chamou várias vezes e ele a ignorou. Também pediu desculpas por ter se exaltado, esclarecendo que reagiu daquele jeito porque achou que tinha confundido a pessoa. Após um breve silêncio, Yusuke soltou um pequeno resmungo e, com uma expressão desconfortável, comentou que, pensando bem, o que ela dizia não fazia muito sentido. Disse que uma garota como ela, com atributos tão chamativos, um penteado que combinava perfeitamente e um rosto extremamente bonito, não se aproximaria de um cara comum como ele. Perguntou se ela realmente tinha noção disso. Naquele momento, ele se sentia um completo idiota por ter se deixado levar. Também perguntou se ela sabia como se sentiam os garotos que não eram descolados, e como ela pretendia assumir a responsabilidade pelo dano emocional que havia causado. Foi então que Yusuke percebeu que ela já estava corada havia algum tempo. Evidentemente, isso se devia aos elogios espontâneos que ele havia feito. Ao notar isso, o próprio Yusuke também ficou vermelho, envergonhado pelo que tinha dito. Decidindo recomeçar, ele resolveu se apresentar adequadamente, dizendo que seu nome era Yusuke Midorikawa. Ela reclamou, apontando que, de repente, ele se apresentava como se nada tivesse acontecido, mas acrescentou que não havia muito o que fazer. Em seguida, apresentou-se da mesma forma, dizendo calmamente que seu nome era Kotone Shiraki. Sua apresentação elegante e segura causou um leve sobressalto em Yusuke. Recuperando-se, ele voltou ao assunto e perguntou o motivo de ela ter se aproximado dele, já que nunca haviam conversado antes. Por que falar com ele justamente agora? Foi então que Kotone Shiraki perguntou se ele era o namorado de Kaio Yoshioka. Assim que ela começou a formular a pergunta, Yusuke gelou, pois já sabia o que vinha a seguir. Antes que ela pudesse terminar a frase, ele a interrompeu, deixando claro que entendia perfeitamente a situação. Disse que, se fosse isso, só poderia significar uma coisa. Sua namorada e o namorado dela estavam sendo infiéis, mantendo um caso às escondidas. Kotone o observou atentamente e comentou que, pelo visto, ele já havia percebido tudo. Yusuke então a encarou com seriedade e afirmou que estava claro o que deveriam fazer a seguir. Eles precisavam se vingar. Diante da determinação refletida em seu olhar, Kotone respondeu do mesmo modo, exibindo uma expressão igualmente firme, mas antes o convidou a se sentar para que pudessem conversar com mais calma. Ela aceitou sem hesitar e se sentou imediatamente. Nesse momento, Yusuke ficou encarando-a fixamente, o que a fez franzir a testa e perguntar o que estava acontecendo. Um pouco constrangido, ele confessou que, exatamente no local onde ela havia se sentado momentos antes, ele tinha visto um inseto. Ao ouvir isso, Kotone soltou um grito abafado e, tomada pelo susto, se jogou nele, agarrando-o com força. Alguns segundos depois, Yusuke esclareceu que o inseto já não estava mais ali. Ao perceber a situação e o quão próxima estava dele, ela se sobressaltou e se afastou rapidamente, completamente corada. Em seguida, ela pediu desculpas, mas não deixou de reclamar, dizendo que ele deveria tê-la avisado antes de que havia insetos ali. Depois acrescentou, claramente irritada, que tudo aquilo tinha sido um desperdício de energia. Comentou ainda que, para piorar, aquilo havia aberto seu apetite, mesmo ela estando de dieta. Foi então que Yusuke, com cautela, perguntou se ela estava com fome. Diante da pergunta, Kotone não conseguiu evitar ficar envergonhada. Yusuke minimizou a situação, dizendo que não havia problema algum, já que ele também estava com fome. Depois de se sentarem para almoçar, voltaram ao assunto, e Yusuke perguntou como ela havia descoberto que seu namorado estava sendo infiel. Com um olhar inquietante, levemente yandere, Kotone começou a relatar que passou todo o domingo, desde a manhã até bem tarde da noite, observando pela janela da casa do namorado dela, Iketani. Naquele mesmo dia, ela o havia convidado para sair, mas ele recusou. Enquanto narrava os acontecimentos, um breve flashback se desenrolou diante de nós, mostrando Kotone saindo de casa exatamente às 13h44 e indo diretamente para a farmácia.
Depois disso, ela encarou Yusuke intensamente e perguntou se ele sabia o que ela havia comprado, ou ao menos se tinha alguma ideia. Yusuke pensou por alguns segundos, mas logo chegou à resposta. Ao notar sua reação, Kotone confirmou suas suspeitas e explicou que havia comprado preservativos sem cheiro, com excelente condução térmica e feitos de material hipoalergênico, ideais para pessoas alérgicas ao látex. Especificou que eram de poliestireno. Yusuke não conseguiu esconder sua surpresa diante da explicação tão detalhada. Kotone, por sua vez, explicou com entusiasmo que havia pesquisado bastante sobre o assunto. Não conseguia conter a empolgação, pois fazia tempo que queria contar a alguém tudo o que tinha aprendido. Enquanto isso, Yusuke a observava com estranheza, sem saber muito bem como reagir àquela confissão. Pensou que, para ser sincero, Kotone era bonita, mas também um pouco estranha. Ainda assim, isso não era o mais importante naquele momento. Em seguida, ele perguntou para quem ela havia comprado aquilo. Diante da pergunta, Kotone ficou em silêncio por um instante. De repente, alarmada, respondeu que não sabia, mas que definitivamente não era para ela, já que ainda não tinha... Como se estivesse sendo forçada, gritou em voz alta que ainda era virgem, fazendo com que Yusuke pedisse que ela parasse, pois já tinha entendido. Mesmo assim, ele percebeu internamente que Iketani e Kaio Yoshioka já haviam chegado àquele ponto. Isso o deixou desconfortável, pois ele sempre achou que Iketani gostava de garotas com certo tipo de atributo físico, embora isso fosse apenas uma suposição em sua cabeça. Considerava que Kaio tinha seus atrativos, mas que Kotone era claramente superior nesse aspecto. Foi então que Kotone, erguendo a voz, perguntou onde diabos ele estava olhando. Yusuke percebeu na hora e se desculpou, comentando que parecia ser verdade que as garotas percebiam rapidamente para onde os garotos direcionavam o olhar. Em minha defesa, não, em defesa de todos os homens, nós vivemos numa sociedade mamocêntrica. Ela, irritada, respondeu que, com o descaramento dele, qualquer um perceberia por mais lerdo que fosse. Diante disso, Yusuke só pôde se desculpar várias vezes, o que acabou deixando Kotone ainda mais irritada, já que ela pediu que, se ele fosse se desculpar, pelo menos levantasse o rosto. Incapaz de conter a curiosidade, ele disse que tinha uma pergunta importante a fazer. Kotone, intrigada, perguntou do que se tratava, e então Yusuke questionou se o namorado dela gostava de seios grandes. Diante da pergunta direta, Kotone ficou vermelha e protestou, perguntando por que diabos ele dizia algo assim. No entanto, ficando um pouco mais séria, comentou que talvez isso realmente não importasse para ele. Acrescentou que, certa vez, Iketani havia dito que não se importava com o tamanho, pois o mais importante era a maciez e poder enterrar o rosto neles. Ao ouvir isso, Yusuke afirmou que sua dedução estava claramente correta. Em seguida, voltaram ao assunto principal. Ele perguntou o que havia acontecido depois que ela fez as compras, e Kotone retomou a história, dizendo que Iketani voltou para casa por volta das 14h32. Depois disso, nada aconteceu até que Kaio Yoshioka o visitou por volta das 15h28. Naquele momento, as cortinas se fecharam, e Kotone não conseguiu ver mais nada até as 19h16, quando Kaio finalmente saiu da casa, dessa vez com uma expressão visivelmente satisfeita. Após dizer isso, Kotone comentou que, ao que tudo indicava, aquilo realmente havia acontecido. Afinal, ainda dava para tentar negar. Kotone então respondeu que não e começou a revirar o bolso. O protagonista se retesou imediatamente e, como suspeitava, ela lhe mostrou a prova dentro de uma embalagem hermética. Alarmado, Yusuke se levantou e, dando alguns passos para trás, perguntou por que diabos ela tinha aquilo. Implorou para que se livrasse daquilo e disse que ela tinha ido longe demais. Kotone, com uma expressão perturbadora, comentou que aquilo certamente continha o DNA de Iketani, o que tornava a prova da infidelidade irrefutável. Yusuke, por sua vez, acabou imaginando a cena daquele cara junto de sua namorada. Esse pensamento desconfortável o fez abaixar a cabeça, abatido. Ao notar isso, Kotone perguntou o que havia acontecido. Ele respondeu que não era nada e pediu para que ela não se preocupasse. Em seguida, ela falou com um tom confiante, dizendo que, com uma prova de DNA, eles os teriam completamente encurralados. Dava para notar o quanto ela estava orgulhosa da própria ideia. Intrigado, Yusuke perguntou por que, se ela havia chegado tão longe nesse raciocínio, ainda não tinha feito isso. Kotone reclamou, explicando que esse tipo de exame era caro demais. Seguindo aquela linha estranha de pensamentos, Yusuke refletiu que nem toda a sua mesada de um ano inteiro seria suficiente para pagar uma quantia dessas. Chegou até a considerar seriamente arrumar um emprego só para bancar o exame.
Foi então que uma ideia lhe veio à cabeça. Ele perguntou à sua waifu se não seria mais rápido simplesmente tirar uma foto da cena do crime. Kotone respondeu que sim, que já tinha pensado nisso, mas que a bateria do celular tinha acabado no pior momento possível, logo depois de segui-los o dia inteiro. Diante disso, Yusuke comentou, forçando um pouco de otimismo, que sempre haveria outra oportunidade. Kotone concordou e acrescentou que os desejos dos adolescentes eram imensuráveis, então cedo ou tarde eles fariam aquilo de novo. Em seguida, ela ficou em silêncio. Foi nesse momento que Yusuke, olhando para ela, disse com suavidade para que se acalmasse, mostrando que entendia sua frustração. Kotone assentiu mais uma vez, agora em silêncio. Ele então comentou que, por enquanto, eles observariam como cada um agia por conta própria e sugeriu que se encontrassem novamente ao final das aulas daquele mesmo dia. Mais tarde, depois da escola, Yusuke se aproximou dela ao notar sua expressão abatida, como a de um peixe morto. Perguntou o que tinha acontecido e foi então que Kotone contou o ocorrido. Horas antes, ela havia ouvido de um colega que naquele dia não haveria atividades do clube, pois o local estaria fechado. Com essa informação em mente, ela se aproximou de Iketani com a intenção de convidá-lo para voltarem juntos para casa. No entanto, ele a rejeitou sem rodeios. Aquela rejeição direta era o motivo de seu estado de espírito. Ao ouvir isso, Yusuke perguntou se por acaso Kaio Yoshioka também não teria usado a desculpa das atividades do clube. Kotone ficou surpresa por ele saber disso, e então Yusuke revelou que ele também havia sido rejeitado usando exatamente a mesma justificativa. Com isso em mente, os dois concluíram que, se realmente estavam sendo traídos, isso provavelmente estava acontecendo justamente em um dia sem atividades do clube como aquele. Assim, decidiram seguir secretamente a namorada de Yusuke. Kaio saiu pela porta dos fundos da escola e, de alguma forma, eles conseguiram vê-la e começaram a segui-la. Embora Yusuke não conseguisse evitar se sentir como um perseguidor, continuaram acompanhando seus passos até que, depois de um tempo, ela chegou ao destino, um parque próximo. Yusuke se perguntava o que ela faria ali, já que ela apenas ficou parada por vários minutos. Foi então que, após um longo tempo de espera, um garoto apareceu e a cumprimentou com intimidade. Era Iketani, sem dúvida alguma. Naquele instante, Yusuke percebeu que sua namorada, Kaio, parecia extremamente feliz. Seu sorriso era radiante, impossível de ignorar. E quando menos esperavam, os dois se beijaram profundamente, confirmando os piores temores dos dois espiões. Chocado, Yusuke se perguntou o que aqueles dois estavam fazendo em plena luz do dia, à vista de qualquer um. Embora pensando bem, ele não estivesse em posição de julgar, já que estava espionando das sombras. Ele então virou o rosto para sua acompanhante. Kotone estava claramente abalada pela cena. Aquela reação encheu Yusuke de frustração. Eles não podiam se mover enquanto o casal permanecesse ali. Estavam praticamente obrigados a continuar observando, impotentes e presos ao próprio silêncio. Depois de um tempo, quando o casal finalmente foi embora, os dois se sentaram em um banco do parque, mergulhados em silêncio. Demorou um pouco até que Yusuke conseguisse dizer alguma coisa. Ele já suspeitava do que estava acontecendo, mas ver aquele beijo com os próprios olhos o impactou muito mais do que imaginava, como se o mundo ao redor tivesse parado. Foi então que Kotone, com a voz trêmula, expressou o que sentia. Disse que um relacionamento significava compromisso com uma única pessoa e que se alguém se apaixonasse por outra, o correto seria terminar primeiro de forma honesta. Por isso, não conseguia entender por que faziam algo assim, por que traíam algo que deveria ser exclusivo. Cara, isso é tão errado! Tão errado! Enquanto falava, as lágrimas começaram a cair sem controle, e ela murmurou entre soluços que, no fim das contas, talvez fosse apenas uma mulher miserável. Diante do choro de Kotone, Yusuke afirmou com firmeza que ela não era uma mulher miserável. Reconheceu que não a conhecia havia muito tempo, mas disse que, nesse curto período, percebeu que ela era uma garota encantadora, muito gentil e sincera, com qualidades que a tornavam especial, além, claro, daqueles atributos generosos, e que não havia motivo para ela se sentir deprimida. Ele acrescentou que ela era alguém digna de admiração, ao contrário dele próprio, que não tinha nada de especial, não se destacava nos estudos nem nos esportes, não tinha uma aparência chamativa e, naquele momento, nem sequer conseguia consolá-la como gostaria. Enquanto falava, uma ideia dolorosa começou a se formar em sua mente. Talvez sua namorada o tivesse traído justamente por isso,
por sua falta de qualidades diante de alguém como Iketani. Esse pensamento o atingiu com força. Tristeza, impotência e culpa se misturaram até se tornarem insuportáveis. Foi então que ele não conseguiu mais se conter. Sua voz falhou por completo e ele começou a chorar, acompanhando em silêncio a dor da garota ao seu lado, que também acabou desmoronando. Os dois permaneceram ali, envolvidos pela escuridão da noite, sem nenhum consolo. Depois de um bom tempo assim, Kotone agradeceu a Yusuke. Ele ficou confuso com o agradecimento, e então ela, levantando-se, explicou que as coisas não tinham melhorado, mas que ter alguém com quem chorar havia feito com que ela se sentisse renovada e, de certa forma, um pouco mais aliviada. Yusuke concordou, mas logo em seguida ela reclamou, dizendo que não se importava que ele a elogiasse como antes e que aquilo até a deixava feliz, mas esclareceu que aqueles atributos não passavam de coisas superficiais. Em seguida, sentou-se novamente, comentando que deixaria aquilo passar, já que ele também não era uma pessoa ruim. Yusuke não ouviu essa última parte e perguntou o que ela tinha dito. Kotone negou, dizendo que não havia falado nada. Depois, curioso e pedindo desculpas por perguntar aquilo naquele momento, Yusuke quis saber como ela tinha começado a namorar Iketani. Kotone reclamou, dizendo que era cruel perguntar algo assim justo naquela hora, mas decidiu responder. Explicou que começou a sair com ele porque Iketani se declarou no início daquele ano letivo. Aquilo pareceu estranho para Yusuke, já que alguém com tantas qualidades normalmente teria vários garotos atrás dela. Com isso em mente, perguntou se ela nunca tinha sido popular. Kotone negou, explicando que era muito tímida e não sabia conversar bem com as pessoas, chegando a duvidar que seus colegas sequer lembrassem de seu rosto. Ao ouvir isso, Yusuke se deu conta de algo e perguntou se era porque eles nunca levantavam o olhar. Kotone reclamou, dizendo que era exatamente por isso, e acrescentou que odiava aquelas protuberâncias, apertando-as com raiva, o que acabou dando a Yusuke uma visão que o deixou completamente desnorteado. Depois dessa interação cômica, Yusuke comentou que já estava tarde e que eles deveriam voltar para casa. Kotone disse que depois entrariam em contato para continuar falando sobre aquilo, e ele concordou. Em seguida, Yusuke se despediu, dizendo que se veriam no dia seguinte. Foi então que ele olhou para ela exatamente no momento em que o vento soprou, criando aquela imagem clássica e maravilhosa. Ai, que delícia! Kotone, corada e encarando-o, perguntou se ele tinha visto, e Yusuke apenas se desculpou com sinceridade, fazendo com que ela reclamasse, irritada, pedindo que ao menos fingisse que não. Com um sorriso, Yusuke respondeu que jamais trairia uma imagem tão bonita quanto aquela que tinha acabado de ver. O comentário fez Kotone sorrir, e ela perguntou o que diabos ele estava dizendo. Naquele instante, Yusuke ficou impactado. Um único pensamento cruzou sua mente. O sorriso de Kotone Shiraki era o mais brilhante que ele já tinha visto. E tudo o que conseguia pensar era que Iketani era um completo idiota por ter traído uma garota como ela. Pouco depois de voltar para casa, Yusuke se jogou sobre a cama. Depois de ter chorado tanto ao lado de Kotone, um sentimento amargo começou a crescer em seu peito. O desejo de se vingar pelo que haviam feito com os dois. Ele não sabia como faria isso, mas, em meio àquele turbilhão de emoções, uma ideia surgiu. Decidiu ligar para a única pessoa em quem confiava em momentos como aquele. Pegou o celular e enviou uma mensagem pedindo ajuda a alguém a quem chamava de Napolitan. A mensagem foi lida quase imediatamente, o que o surpreendeu. A resposta veio logo em seguida, acompanhada de uma bronca familiar, dizendo que ela já tinha pedido várias vezes para ele parar de chamá-la daquele jeito. Enquanto isso, em outro lugar, uma garota de baixa estatura observava a tela do próprio celular. Murmurou para si mesma que, pelo visto, ele estava praticamente implorando para levar um soco, antes de soltar um suspiro e chamá-lo, mais uma vez, de idiota. Bom, isso é tudo por agora. Obrigado por assistir a este vídeo.